O Wall Street Journal informou em 6 de setembro que o Irã entregou mísseis balísticos de curto alcance, incluindo o Fateh-360 para a Rússia. Mas no início de agosto, duas fontes de inteligência europeias disseram a Reuters que dezenas de militares russos estão sendo treinados no Irã para usar o sistema de mísseis balísticos de curto alcance Fateh-360. A reportagem da Reuters acrescentou que representantes do Ministério da Defesa russo provavelmente assinaram um contrato em 13 de dezembro de 2023 para a entrega de até centenas de mísseis Fateh-360 e Ababil, construídos pela Organização das Indústrias Aeroespaciais do país, de propriedade do governo iraniano. O Fateh-360 é um míssil de curto alcance com alcance máximo de 120 km e uma ogiva de 150 kg. Ele viaja a velocidades que variam de Mach 3 e Mach 4 e usa uma combinação de orientação inercial e por satélites para atingir uma precisão de 30 metros. Sua alta velocidade os torna difíceis de serem interceptados. Esse desenvolvimento levantou preocupações significativas entre os países ocidentais, incluindo os Estados Unidos. O Instituto para o Estudo da Guerra com sede em Washington foi um dos primeiros a discutir os planos da Rússia para o uso desses mísseis contra a infraestrutura da Ucrânia. O problema com os relatórios mísseis iranianos para a Rússia é que relatórios semelhantes surgiram no passado. Já no final de 2022, a Bloomberg, por exemplo, relatou a venda de mísseis Fateh-360 para a Rússia, citando autoridades europeias. Naquela época, a venda também foi relatada como sendo iminente. Já o relatório da Bloomberg também foi seguido por um relatório confirmatório da própria Reuters. Mas então a probabilidade de tal venda é discutível, enquanto relatos da grande mídia ocidental citaram oficiais de inteligência não identificados, as negações iranianas também foram oficiais, é claro. A missão do Irã nas Nações Unidas negou veementemente o relatório, afirmando que o Irã considera o fornecimento de assistência militar às partes envolvidas no conflito como desumano, pois leva ao aumento de vítimas humanas e à destruição de infraestrutura. O Irã enfatizou que se absteve de tais ações e apelou enfaticamente a outros países para que parassem de fornecer armas às partes envolvidas no conflito. Sob as circunstâncias, alguém começa a se perguntar se os relatórios ocidentais sobre as vendas de mísseis estão enraizados em estratégias geopolíticas. Sua persistência reflete uma interação complexa de dinâmicas de poder regionais e interesses militares. Os relatórios podem muito bem ter como objetivo prevenir, em vez de relatar, uma mudança nas capacidades militares. No entanto, assim como aconteceu com a Coreia do Norte, que também negou a transferência de mísseis balísticos para a Rússia, a Ucrânia posteriormente identificou mísseis do tipo KN-23 de fabricação norte-coreana. Então, o que eu quero dizer com isso? Só o tempo e as evidências comprovarão o que os relatórios ocidentais estão afirmando ou o que o próprio Irã está negando. A veracidade desses relatórios pode ser difícil de determinar devido à natureza sensível das transações militares e aos detalhes frequentemente confidenciais ou não divulgados envolvidos nisso. No entanto, as implicações de tais transferências, se verdadeiras, são consideradas significativas o suficiente para justificar a atenção e a preocupação de diversas nações e organismos internacionais. Os mísseis Fateh-360, também conhecidos como BM-120, são análogos aos mísseis guiados russos Tornado-S. Eles são análogos mais poderosos dos mísseis americanos de MLRS, lançados pelos sistemas HIMARS M270 pelas Forças Armadas Ucranianas. No entanto, o Fateh-360 fica lamentavelmente aquém quando se trata de precisão em qualquer comparação com HIMARS. Provavelmente você já deve ter visto imagens de foguetes ou mísseis HIMARS destruindo pontes russas com precisão de atiradores de elite. Diferente de um míssil HIMARS, um míssil Fateh-360 com precisão de 30 metros não seria tão capaz e tão feroz de fazer isso, a não ser por acaso. No entanto, uma precisão de 30 metros a 150 km de distância de lançamento é uma ameaça muito verdadeira. Diante disso, porque o uso de Fateh-360 pode desequilibrar ainda mais a guerra,
Simples, a Rússia obrigatoriamente focará na produção de mísseis balísticos para o estoque interno e ampliará a sua indústria natal, dando a oportunidade para empregar na guerra quase que exclusivamente os mísseis de aliados. Outro ponto interessante é que Moscou, atualmente, precisa usar seu míssil balístico Iskander-M para destruir lançadores HIMARS e Atacams. Além de não ser interceptável, o Iskander-M pode chegar a um alvo muito mais rápido do que qualquer outro míssil russo, literalmente em minutos. O FAT-360 representa uma alternativa acessível e eficaz. Diante disso tudo, informações divulgadas por um parlamentar iraniano confirmam os relatórios do Ocidente e expõem a parceria sem limite entre Teherã e Moscou. Hamad Bakhshaish Ardestani, membro do Comitê de Segurança Nacional e Política Externa do Parlamento iraniano, reconheceu a assistência militar do Irã à Rússia em meio ao conflito em andamento na Ucrânia. Menos de 24 horas após a missão iraniana na ONU negar um relatório do The Wall Street Journal sobre a entrega de mísseis balísticos de curto alcance para a Rússia. Hamad Ardestani é o mesmo que confirmou que o Irã já detinha armas nucleares. Quando perguntado pela mídia local persa se o envio de mísseis balísticos para a Rússia poderia levar a novas sanções ou acionar o chamado mecanismo snapback contra o próprio Irã, o legislador respondeu, abre aspas, não pode ficar pior do que já está. Nós damos mísseis para o Hezbollah, Hamas, Rashad al-Shabi, então por que não para a Rússia? Fecha aspas. Então, o parlamentar iraniano fez uma observação importante que na geopolítica isso é considerado como estratégico e faz parte da sobrevivência nesta nova ordem mundial. O parlamentar Ardestani disse que o Irã vende as armas e recebe em dólares, explicando ainda todas as transações comerciais e econômicas envolvidas. Abre aspas. Contornamos sanções por meio de nossa parceria com a Rússia. Importamos soja, milho e outros produtos da Rússia. Os europeus vendem armas para a Ucrânia. A OTAN entrou na Ucrânia, então por que não deveríamos apoiar nosso aliado enviando mísseis e drones para a Rússia? Fecha aspas. Como podem observar, não temos mais engajamento por causa das punições do YouTube, e a única forma de ajudar o canal é comprando os meus produtos da loja oficial, umapenca.com/área militar.